Hoje, o Lula se pronunciou a respeito de Israel para criticar a ação contra aquela flotilha tripulada pela Greta Thunberg e outras ativistas e outros ali que estão pró-Palestina, né, e tentando chamar a atenção do mundo. Israel deteve aquele barco e o Lula se pronunciou a respeito disso no Twitter. Veja só o que disse o presidente brasileiro. Tá aí na tela, olha lá. O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha global Sumud, entre eles cidadãos brasileiros, fora do seu mar territorial, e segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país. Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso Ministério das Relações Exteriores para que preste todo o auxílio para garantir a integridade dos nossos compatriotas e use todas as ferramentas diplomáticas e legais junto ao Estado de Israel, para que essa situação absurda se encerre o quanto antes e possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem ao nosso país em plena segurança. Global, era aquilo que a gente vai falando, né? A primeira chance o Lula já deu no meio de Israel, aliado dos Estados Unidos. O Marco Rubio com certeza deve estar acompanhando isso aqui também. Dá um pouco aí do ambiente e do alinhamento do presidente Lula no meio dessa negociação toda com os Estados Unidos. Bom, primeiro que esse texto aí, certamente o Lula não digitou no... né? Ele foi gente que pensou, formulou, avaliou bem cada palavra. Essa é a linguagem dessa escolinha do Itamaraty aí, profissional anti-América, né? Terceiro mundismo requentado, tá tudo aí. Essa coisa quase antissemita, infelizmente tem que dizer que esse governo é um governo antissemita. Tem se pronunciado, tem se manifestado, tem trabalhado contra o Estado de Israel, independente de qualquer coisa, por uma bandeira que, em tese, não é uma bandeira que os outros países são contra. A Palestina, é bom que fique claro, o Estado da Palestina, ninguém é contra o Estado da Palestina, nem Israel é. A conversa é como e quando, e em cima do seu reconhecimento como nação. Então, mas esses bobocas aí que ficam com as bandeirinhas de Palestina não sabem nem onde é no mapa. Você fala, bota o dedo no mapa, irmão. Inclusive lá na própria administração pública, se você pedir para passar da página 2, quando se trata de Oriente Médio, especificamente do conflito ali, um cara não passa na página 1. Então, mas essa mensagem é de profissional, é uma escola. E ela serve ao quê? Exatamente isso que a gente está falando. Faz parte de uma agenda em que ele a morde e assopra, né? Ele recebeu uma chance de ter um processo de negociação que podia reverter toda a agenda com os Estados Unidos, que é demanda da sociedade brasileira, mas não. No dia seguinte, não é acidente, ninguém aqui é bobinho, já manda uma mensagem indireta nessa briga, nesse conflito histórico e inútil e desnecessário com o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado amigo do Brasil, a comunidade judaica brasileira é super ativa, faz bem para a sociedade brasileira, ela é integradora, ela é um erro muito grave. Licitação que foi vencida por uma empresa de Israel para fornecer... O Ministério da Defesa, exato. O Ministério da Defesa, e foi cancelada puramente por motivos... E a gente viu a sabatina que teve com o ministro das Relações Exteriores e também com o senhor Amorim, né, o secretário de Relações Internacionais do presidente. Agora, semanas passadas no Congresso, o deputado Marcel Van Hatten colocou firme ali a questão, se posicionem, expliquem como é que se justifica uma posição desse tipo. O Brasil nunca teve posição desse tipo contra Israel. O que justifica isso? Eles ficam naquele vejam, o governo Netanyahu. Foi uma conversa muito vaga, né? Pouca consistência, sabe? Uma coisa e saíram da Assembleia da ONU também durante o discurso de... Como outros países Netanyahu, que eles deixaram a vazia, vira de costas. Quer dizer, é tudo um teatro em cima de uma mesma agenda. O fortalecimento da agenda interna. Eles acham que isso, com seus correligionários, com seus constituencies e com uma boa parte da massa ignara, consegue manter a sua posição política forte. Lá em Amsterdã, chamou a atenção uma grande manifestação pró-Palestina. As imagens aí impressionantes, temos as imagens para colocar, também nesse final de semana, em meio a essa negociação de paz. E não sabemos se o Brasil vai realmente manter essa posição aí, né? Temos as imagens lá de Amsterdã. E, Luiz Felipe, você acredita que realmente a gente está num caminho aí para a paz? Dessa vez vai? Estamos dependendo da colaboração do Hamas, né? Afinal de contas. Olha,
Eu acredito na liderança de Israel neste momento, porque eles conhecem muito bem o inimigo deles. Não é só a liderança do Hamas que é o problema. Você tem ali uma população que foi doutrinada sistematicamente, várias gerações. Então você tem também o apoio do Hamas, que é popular. Ele foi eleito, né, democraticamente. Foi supostamente eleito democraticamente e tudo mais. Então como é que você convive com um povo que é visceralmente contra a sua existência? Então você tem um lado aí muito grave de coexistência, de coabitação, e entregar mais poder quando você ainda tem essa dinâmica social e cultural para uma entidade qualquer que seja fora do seu controle, você está entregando poder para o teu inimigo. Então eu estou vendo aqui do jogo da liderança de Israel que está lutando pela sua sobrevivência. Né? Isso deixar bem claro aqui. E todos eles são... O Netanyahu é ex-militar. Então ele entende bem quem é o outro lado, já está nesse conflito toda a sua vida, praticamente. E por isso que eu acho, nessa leitura de sobrevivência civilizatória, e entendendo que o outro lado... Vamos estabelecer uma coisa aqui. Vamos supor que não seja o Hamas e não seja da Palestina do qual estamos falando. Vamos supor que seja um outro país, como a Jordânia, que tem lá um rei casado com uma americana e que tem toda uma visão mais atenuada desse conflito. Acho que seria até um ambiente menos hostil e de maior confiança do que você tem no Hamas. O Hamas é um inimigo declarado e a população também. Não que na Jordânia não tenha uma população que de fato seja antagônica a Israel. No entanto, o seu regime, para você colocar isso em prática, você tem que derrubar o regime. Já no caso da Palestina, o regime antagônico a Israel já está instalado. Então, você vai falar, bom, vou entregar então poder para o regime. Então, eu acho que se eu fosse Israel, eu não entregaria nada para a Palestina se não fosse uma mudança de regime, uma mudança de representação. Caso contrário, é burrice, concorda? Sim. Quem faria um negócio desse? Né? Então, é por isso que eu estou dizendo, nesse contexto, Israel ainda tendo poder e alavanca de determinar o destino daquela região, eu acho que ela esperaria antes uma mudança completa de regime, um longo período aí de transição para fazer essa substituição de comportamento cultural e de comportamento, para depois um novo regime aceito, comum e aceito, aí quem sabe fazer aí um reconhecimento. Caso contrário, é mais poder para o teu inimigo, eu não faria isso de jeito nenhum. Então Israel, na minha perspectiva, está na condição certa. É ruim do ponto de vista humanitário, é ruim do ponto de vista de paz mundial. Claro, podemos até argumentar que possa ter essa dinâmica, mas eu estou vendo como uma construção aqui. Eu estou vendo a construção o quê? Da região poder tolerar. É isso que eu acho. Temos ali um país instituído, Israel está consolidado, tem uma civilização, tem uma proposta, bem organizado, ele internacionalmente tem um poder de barganha muito grande, tem tecnologia, tem capital e tem força bélica própria, muito mais do que vários países, muitas vezes maior do que ele. Então você vai falar assim... E a parceria com os Estados Unidos. Também, além da parceria com os Estados Unidos. Ele foi lá e jogou a bomba no Irã, né? Pois é. Então, mas você vê que ele, como operação militar, tem um poder ainda regional completamente desproporcional. Então, é um dos poucos países que pode se dizer soberano. Então você vai falar para esse país que é soberano, fala assim, olha, nós não estamos felizes com o jeito que você está defendendo a sua soberania. Né? Aí que está. Quem é essa comunidade internacional, né? De fato, para entender essa dinâmica aqui, que é própria daquela região, que é própria daquele momento que eles estão passando agora. Então eu vejo isso. Vai perdurar, eu acho que essa instabilidade. Eu acho que essas manifestações na Europa não devem lograr sucesso independente do apoiamento político mais consolidado contra Israel até. Eu vejo Israel até ficando cada vez mais acirrado nessa necessidade, porque lá a realidade é muito clara, é vida ou morte a situação. Então não podemos deixar isso fora aqui da discussão. E nós não sabemos aqui como analistas, nesse contexto brasileiro, poder tecer exatamente um julgamento de Israel, não entendendo essa dinâmica de vida ou morte. É isso que eu acho que é o fundamental.